multiculturalismo é um assunto muito presente no meio acadêmico e na mídia atualmente. Diante da popularização do tema e do surgimento de diferentes entendimentos acerca do conceito, cabe perguntar: afinal, o que é o multiculturalismo? Em termos gerais, podemos defini-lo como um campo político e teórico surgido nos Estados Unidos no século XX, que ressalta a importância do reconhecimento da diversidade étnica, cultural, linguística, de gênero e classe social em uma sociedade, visando o enfrentamento dos conflitos decorrentes de questões econômicas, políticas, étnico-culturais, o combate às discriminações e aos preconceitos. Os estudos multiculturais se desdobram em várias vertentes. Entre elas, o multiculturalismo crítico, que considera que as sociedades atuais são formadas por múltiplas identidades que convivem e interagem através de dinâmicas de poder historicamente determinadas. A cultura e o conhecimento não podem ser compreendidos apartados das relações de poder. Por isso, o currículo tradicional sempre privilegiou o conhecimento produzido nos países dominantes do Ocidente, que são validados como conhecimentos e cultura legítimos, enquanto saberes e formas culturais de outros grupos, como os povos africanos, indígenas e orientais, foram sistematicamente apagados ou marginalizados. A inserção da criança na vida escolar proporciona convivência com outros grupos, identidades e formas de ser, o que faz com que conflitos e diferenças culturais sejam mais evidentes e sensíveis para as crianças e famílias. Com a emergência dessas questões, a depender de como as diferenças são abordadas, a educação pode ser um meio de reprodução das relações de poder, mas também tem grande potencial transformador como local privilegiado de debates, questionamentos e combate às desigualdades. A partir da compreensão do multiculturalismo crítico, desenvolvemos o nosso projeto em parceria com o Centro de Educação Infantil Espaço Kairos Liviero, uma das 19 unidades educacionais administradas pela Associação Beneficente Kairos e integradas à rede parceira da Prefeitura Municipal de São Paulo. A unidade se localiza na Avenida Carlos Liviero, número 409, e atualmente atende 346 bebês e crianças com idade entre 0 e 5 anos. O projeto político-pedagógico da escola é orientado pelas Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil, em articulação com o Currículo da Cidade de São Paulo, documentos que, em consonância com outros dispositivos legais, instituem e norteiam o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a valorização da diversidade, inclusão e educação antirracista. O contato do grupo com a escola foi mediado pela integrante Gabriela, que trabalha como estagiária na unidade. Durante a primeira visita ao local, foi possível interagir com a equipe escolar e observar os ambientes. As salas de aula são organizadas de forma que permite a livre movimentação pelo espaço. O mobiliário é composto por poucas mesas e cadeiras, que não são fixas, além de colchões, almofadas, cobertores e estantes com brinquedos, livros e materiais em altura acessível para as crianças. Também foi possível observar alguns trabalhos relacionados ao multiculturalismo que as professoras já haviam feito junto às crianças, abordando temas como as culturas indígenas, africanas, afro-brasileiras e também a cultura nordestina. As produções das crianças são exibidas nas paredes e compõem o ambiente visual das salas de aula e corredores. Em diálogo com a equipe escolar sobre os desafios enfrentados para abordar o multiculturalismo ou como poderíamos enriquecer a experiência escolar, uma das professoras relatou ter dificuldade para abordar a história e cultura afro-brasileira com crianças pequenas, devido à violência com que as relações raciais se desenvolveram a partir do nosso passado colonial e escravista. Considerando esse relato, elaboramos o seguinte problema de pesquisa. Na educação infantil, como desenvolver práticas antirracistas com sensibilidade, valorizando a diversidade racial e cultural na primeira infância? Para lidar com esse problema de pesquisa, o grupo estruturou um plano de aula com o objetivo de promover práticas pedagógicas antirracistas adequadas para a educação infantil, valorizando a cultura afro-brasileira e fortalecendo a identidade das crianças. Consideramos o alinhamento ao PPP da escola e demais documentos norteadores da ação pedagógica, além de aspectos práticos como a viabilidade de implantar a solução e a adequação à faixa etária das crianças da turma infantil C, de 4 a 5 anos. Mantivemos contato com a escola parceira ao longo do processo de ideação da solução. Assim, pudemos apresentar a solução inicial e coletar sugestões para a elaboração da solução final. Por sugestão da equipe escolar, o plano de aula foi dividido em 2 etapas. A primeira foi desenvolvida no dia 24 de outubro, quando confeccionamos junto às crianças a boneca Abayomi, uma boneca preta feita com retalhos de pano, que não utiliza costuras nem cola, o que facilita sua reprodução. Símbolo de afeto e resistência, a Abayomi foi criada pela arte-educadora maranhense Lena Martins, no final dos anos 80, em meio às movimentações e debates acerca dos 100 anos da abolição da escravatura. Para a preparação do ambiente, foi forrado ao chão um tecido com estampas africanas e sobre ele foi disposto um cesto com os materiais e uma placa indicando às crianças que trabalharíamos com a história e confecção da boneca. Também estavam colados à parede um grande cartaz ilustrado com uma paisagem africana, além de máscaras africanas e outras ilustrações feitas em papel colorido pela professora responsável pela turma, que já havia introduzido o assunto nas aulas anteriores à nossa visita.
As crianças estavam sentadas em roda ao redor da área preparada e nos receberam de forma calorosa. Inicialmente, tivemos um momento de conversa em que perguntamos se alguma delas já conhecia a boneca. Elas responderam que não, então explicamos o significado do nome Abayomi, que quer dizer encontro precioso, e contamos a história da criação da boneca por Lena Martins com o intuito de valorizar a cultura afro-brasileira no contexto do centenário da abolição da escravatura. Ao serem questionadas o que sabiam a respeito, algumas crianças falaram sobre o trabalho não remunerado e que os brancos obrigavam os negros. Explicamos então que a abolição foi o momento em que as pessoas escravizadas foram libertas desta condição. Após a conversa inicial, distribuímos os tecidos para a confecção da boneca e explicamos o passo a passo de sua feitura. Para fazer as roupas e turbantes, disponibilizamos diferentes tecidos e fitas. As crianças demonstraram empolgação e curiosidade para escolher as cores, estampas e manipular os materiais. A maioria delas teve dificuldades para fazer os nós, por isso tivemos que auxiliá-las nessa etapa. Após a confecção das bonecas, as crianças pediram por mais roupas com outras cores e tecidos. Brincaram de faz de conta e algumas exaltaram a força e beleza de suas criações, demonstrando identificação e admiração pela possibilidade de criar e escolher ativamente os materiais usados. Também manifestaram o desejo de levar as bonecas para suas casas e mostrá-las às suas famílias. As bonecas feitas durante a aula ficaram na escola para exibição na mostra cultural, e a professora responsável também as utilizou nas semanas seguintes, em outras ações que deram continuidade ao ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O grupo também produziu kits com tecidos para que as crianças pudessem fazer a boneca junto às suas famílias. No dia 25 de outubro, fizemos a distribuição dos kits e aplicamos a segunda parte da sequência didática, que consistiu no ensino da cantiga africana de boas-vindas, Funga Aláfia, e na leitura mediada do livro O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, do autor Rodrigo França. Novamente, nos sentamos em roda junto às crianças e conversamos sobre a origem da cantiga tradicional da Libéria, que é cantada no idioma Iorubá, assim como seu significado, gestos associados e em qual contexto é cantada. Vamos cantar em português? Sim. Pense você, contigo eu falo, gosto de ti, somos amigos. Depois de cantar, dialogamos sobre a influência do Iorubá no português brasileiro e elencamos palavras usadas no dia a dia e que têm origem no Iorubá, como cochilo, cafuné e moleque. As crianças demonstraram conhecer as palavras e seus significados. Para a leitura mediada, escolhemos o livro O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, que é uma versão destinada à primeira infância. Durante a leitura, dialogamos sobre as imagens, narrativa e ideias apresentadas pelo autor, que trazem sentidos de coletividade, diversidade e ancestralidade. Na história, o Pequeno Príncipe Preto distribui sementes para demonstrar afeto e espalhar o Ubuntu, que nas palavras do autor significa estar junto, colado, ficar sozinho não está com nada, melhor é estar acompanhado. E quando presencia um conflito entre crianças, o príncipezinho grita Ubuntu! Então, repetimos a palavra Ubuntu, reforçando seu sentido de coletividade e também distribuímos sementinhas feitas de papel contendo essa palavra. Levamos 2 exemplares do livro que as crianças puderam manusear após a leitura. Elas fizeram comentários sobre as ilustrações, algumas reconheceram as letras de seus nomes e outras mostraram identificação com características dos personagens e do autor, com comentários como ele é negro, minha irmã também tem o cabelo Black Power, e reconheceram também os colegas que são negros. Para encerramento, fizemos brincadeiras em roda usando a cantiga Funga Aláfia e a sonoridade da palavra Ubuntu, trabalhando a musicalidade através da percussão corporal. Ao trabalharmos de forma intencional e afetiva a diversidade cultural, a autoria de pessoas negras e narrativas afrocentradas, acreditamos ter alcançado o objetivo proposto de promover práticas pedagógicas antirracistas na educação infantil, valorizando a cultura afro-brasileira e fortalecendo a identidade das crianças.